Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um evento do Instituto Racine, mais uma live dentro do segmento da logística farmacêutica, né? Eu me chamo Cleiton Mangini, sou coordenador dos cursos intensivos e de pós-graduação direcionados à logística farmacêutica, né? Para ser mais específico, o curso de pós-graduação em logística de produtos sujeitos à vigilância sanitária, indo agora para a turma 8, e os cursos intensivos de logística farmacêutica, indo agora para a turma 22, e a turma de cadeia do frio, indo para a turma 2. Tá? Então, quem tiver interesse, no final eu vou falar um pouquinho sobre os cursos e aonde vocês acessam as informações para poderem ler um pouquinho sobre a ementa das disciplinas, enfim, as datas que vão iniciar os cursos, para ver se vocês se interessam, claro, e para quem quiser depois bater um papo comigo sobre os cursos, eu vou deixar o meu contato também, tá bom? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. A gente sabe que é um início de semana à noite, é pesado a gente participar de eventos assim, mas a gente tenta buscar assuntos que são de grande importância para nós, né? E assuntos rápidos. Realmente, hoje é um bate-papo justamente para a gente colocar aí um pouco as ideias em dia e falar um pouquinho de um assunto que não é muito normal, não é muito comum a gente tratar dentro da logística farmacêutica. Ela está inserida, né, a questão dos laudos técnicos de avaliação, os LTAs, estão inseridos no nosso dia a dia, mas como não somos nós que executamos, né, nós farmacêuticos ou responsáveis técnicos, né, nós apenas coordenamos a implementação desses LTAs. Então, a gente precisa ter o quê? Um conhecimento do que é a legislação, do que é o documento e como que a gente faz para poder acompanhar esse tipo de elaboração de documentação, certo? Então, hoje a nossa live, o nosso assunto, nosso bate-papo aqui é sobre LTA, tá? Como que a gente vai acompanhar isso, como que a gente vai contratar esse tipo de empresa para fazer essa documentação, e para isso, né, eu trouxe um arquiteto e urbanista, o Roberto Lazati, tá? Deixa eu só achar aqui Roberto, eu vou fazer o seguinte, você quer se apresentar? E acho que fica mais fácil para a gente aqui te conhecer um pouquinho melhor, tá bom? O Roberto Lazati, como eu falei, é arquiteto e urbanista e é especializado em LTAs de empresas de logística farmacêutica. Tá bom, Roberto? Se apresenta para a gente, por favor. Olá, boa noite a todos. Grande satisfação de estar aqui podendo falar. Eu sou arquiteto, eu estudei no Mackenzie, já tenho aí uns quase 30 anos de formado. Eu atuei muito no setor de transporte e de logística, fazendo o quê? Projetando rodovias, projetando praças de pedágio, por exemplo. E depois eu fui afunilando, né? Comecei a trabalhar mais com quem faz o transporte, que são o setor de logística, e parei de fazer os projetos técnicos em relação a estradas, comecei a me aprimorar, podendo prestar serviço para a área de logística. Regularização das indústrias, regularização perante vigilância sanitária, seja através de projetos arquitetônicos, seja através de projetos de LTA, que é o tema abordado hoje, laudo técnico de avaliação. Legal, maravilha, Roberto. Obrigado pela apresentação. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. O Roberto também, além dessa atuação dele, a gente fez um bate-papo aqui antes. Roberto atua como consultor e arquiteto
na Núcleo, que é uma empresa de assuntos regulatórios, que é justamente específico para fazer esses LTAs, tá? Então, no finalzinho, o Roberto vai deixar aí os contatos para quem tiver mais dúvidas, quiser tratar posteriormente com o Roberto, vai ficar à disposição, ok? Bom, a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído hoje. A gente aguarda que quem esteja assistindo faça os seus comentários, façam as suas perguntas, aproveitem essa live de hoje. A gente vai realizar em cerca de 1 hora, mais ou menos. Então, aproveitem esse tempo que o Roberto vai estar aqui com a gente. Eu vou estar fazendo alguns questionamentos que, inclusive, são bastante pertinentes para a nossa área, né? Então, são dúvidas que a gente sempre tem na hora de se envolver num projeto de LTA. Então, a gente vai fazer um bate-papo sobre essas questões, mas não deixem de fazer suas perguntas. Vocês podem fazer as perguntas tanto pelo Instagram do Instituto Racine, pelo Racine Online, tem uma área disponível para fazer perguntas, ou quem estiver assistindo pelo YouTube também pode estar fazendo as perguntas. A gente vai estar recebendo aqui, eu vou estar condensando essas perguntas, e no final da apresentação do Roberto, a gente vai estar fazendo essas perguntas aí para esclarecimento. Tá bom? Então, vamos para frente, Roberto? Vamos lá. Bom, primeiro, assim, é uma dúvida talvez mais introdutória, né, para esse assunto, para quem não é arquiteto, né, para quem é farmacêutico, como eu e como a maioria das pessoas que estão assistindo a essa live de hoje, é a questão do surgimento desse LTA, né? Como que surgiu essa exigência, né, de laudo técnico de avaliação? Isso sempre teve esse nome, essa exigência, ou tinha o nome de algum outro laudo, ou ele veio da exigência de alguma outra questão de infraestrutura das secretarias de obras? Isso acontece só no estado de São Paulo? Acontece no Brasil inteiro? Conta um pouquinho do histórico para a gente do que é o LTA e de como que ele funciona aí nesse Brasilzão. Bem, o Brasil sempre, em termos de regulamentação de projetos, obras, realizações de construção, sempre necessário fazer alvarás de construção, alvará de reforma, e faz parte da documentação apresentada aos órgãos de análise, no caso prefeituras, faz parte a apresentação de memoriais descritivos da obra, acabamentos que vão participar dessas obras, fundações, tipo de estrutura, tipo de cobertura, tipo de vedação, que são as paredes, né? Esses memoriais, na fase de pré-aprovação do projeto, são memoriais. Depois de construído, o projeto construído e deve se regularizar alguma coisa dentro dessa construção, aí são os laudos que os arquitetos e engenheiros fazem. Esses laudos, eu estou falando aqui no campo de construção, mas como estamos falando de laudo técnico de avaliação, posso dizer que é um instrumento que começou a ser pedido, primeiramente no estado de São Paulo, começou a ser pedido pelas vigilâncias sanitárias para saber o que se pretende construir naquela área nova, seja de galpão, seja de consultório, seja de farmácia, dispensários. Era a ideia da vigilância sanitária analisar antes da construção. Então, o que se deveria apresentar? Memoriais descritivos através escritos e projetos bem especificados. Isso começou a ficar mais patente no ano de 2011, que foi a CVS 4, de março de 2011, eu estou vendo aqui.
muitas empresas de transporte e até consultórios, clínicas, começaram a ter que se adequar a isso a partir de 2011. Não era pedido. Qualquer clínica médica podia tirar sua licença sanitária sem apresentar projeto e sem apresentar memorial descritivo dos acabamentos, por exemplo, que iam lá de piso, de parede, tipo de maca, tipo de equipamento dentro da clínica. Era feita uma vistoria, o vistoriador, a fiscalização já se imbuía de dizer se estava certo ou errado. O laudo técnico de avaliação é justamente para avisar o que vai ser vistoriado. Essa é a ideia. Legal. Assim, a gente, toda vez que cai um projeto de LTA no colo, né, da gente, ou quando a gente precisa realmente, estamos na empresa, precisamos fazer, dá sempre um desespero, né? Porque a gente vai realmente mexer com questão estrutural, né? Para quem trabalha, por exemplo, em operador logístico, né? Você, a cada entrante, cada cliente que entra, né, no teu armazém e ele ocupa uma área, a gente precisa solicitar LTA, né? Então, isso é um projeto dentro de um outro grande projeto, né? Então, para nós que estamos na área de logística farmacêutica, realmente o LTA ele está ali, todo mês aparece LTA para se fazer, quando estou dando exemplo aqui de um operador logístico, né? Fora isso, você faz aí uma obra qualquer, você acaba tendo que atualizar esse LTA. Então, o profissional farmacêutico ele sempre vai esbarrar em um projeto desse. Claro, a gente ainda vai discutir aqui as questões de risco, né, das empresas, que é uma pergunta que eu vou te fazer daqui a pouquinho, né? Mas pode ser que você trabalhe com logística, né, com logística farmacêutica e não precise fazer LTA, né? Então, por isso que vem uma pergunta que eu acho que muitos que não estão acostumados com LTA queiram fazer para você, né? Então, como saber se precisa ou não fazer um LTA, né? Então, como que as vigilâncias estaduais, municipais, elas tratam essa questão do baixo risco, do alto risco, preciso ou não dessa documentação, preciso ou não apresentar esse projeto para a Visa municipal ou estadual, né? Então, acredito que muitos tenham esse questionamento, né? Às vezes a empresa dele é de baixo risco, ele entrou, ele não sabe se é de baixo risco, se não é, porque está lá na legislação, né? E nunca teve contato com a questão do LTA, né? Explica para a gente um pouquinho, Roberto. Bem, o laudo técnico de avaliação é um instrumento de avaliação de âmbito nacional. Todos os estados eles podem se utilizar disso, todas as vigilâncias sanitárias dos municípios compreendidos em cada estado podem se utilizar disso. A regulamentação de pedir a LTA ou não vai do município. Ao longo desses últimos anos, a grande maioria dos municípios vem pedindo a apresentação de LTA no momento de se pedir a vigilância sanitária, ou seja, a licença sanitária daquele estabelecimento. Não posso dizer que é uma regra geral, porque de município para município a gente ainda encontra alguns municípios que não pedem obrigatoriamente o laudo técnico de avaliação. Um exemplo disso é a cidade que nós estamos aqui, São Paulo, capital. Laudo técnico de avaliação, ele se tornou facultativo. Não existe a exigência. Até o dia de hoje, pelo menos, né? Não tenho notícia de haver uma mudança nessa legislação a partir de amanhã. Outro exemplo que eu dou
é que existem atividades consideradas de baixo risco. Quando a gente abre o CNPJ, quando a gente vê a ficha do CNPJ da empresa, tem lá uma lista de atividades que a empresa ela trabalha. Então, por exemplo, armazéns gerais, transportes, reciclagem, cada uma atividade diferente. Cada uma dessas atividades, e eu estou falando aqui para logística, pode ser considerada de baixo risco para uma cidade e de alto risco para outra cidade. Bom, eu acabei dando três atividades aí que geralmente estão como alto risco. Transporte de cargas, em algum número de cidades, ainda é atividade de baixo risco. Porque entende que é só carregar e levar embora, né? Não fica lá no galpão de logística a atividade acontecendo. Um exemplo somente, né? Mas de cidade para cidade, a avaliação ela é feita no sentido do responsável técnico levar as atividades para a vigilância sanitária, falar para ele. O técnico da vigilância que vai atendê-lo fala, olha, você tem que fazer LTA. Para essa atividade pretendida, para essa outra atividade você não precisa, e para essa última atividade você também não precisa. Como pode ser que ele fale para não fazer LTA para nenhuma das atividades. A consulta, seja ela presencial, ou seja e-mail, videoconferência com algum técnico da vigilância sanitária é fundamental, antes de começar a se proceder com o licenciamento. Você colocou uns exemplos aí, eu também posso colocar exemplo aqui, né? Por favor. A maioria que me conhece sabe que eu sou de Santos, né? Em Santos, até pouco tempo atrás, não se exigia LTA, mesmo sendo obrigação apresentar, né? E por que que não estavam exigindo LTA? Porque na prefeitura não tinham profissionais, né, para avaliar esse LTA. Então, falava na legislação que você precisava fazer o LTA, você precisava apresentar o LTA para vigilância sanitária, mas a vigilância sanitária falava assim, olha, não precisa fazer, porque nós não temos capacidade técnica, né, mão de obra técnica para avaliar o teu LTA. Né? Então, há uns anos atrás, entraram, por meio de concurso público, 2 engenheiros na Prefeitura de Santos, e aí começou-se a exigir o LTA. Então, quem acabou fazendo uma inicial, né, uma entrada na documentação da vigilância sanitária inicial, né, ou renovação, ou acabou fazendo alguma obra, alguma modificação estrutural e precisou comunicar a vigilância sanitária, eles começaram a exigir o LTA. Então, vamos dizer que uns 10 anos atrás, era exigido, mas a prefeitura não pedia, né? Era obrigatório, mas a prefeitura não solicitava. Isso, o caso de Santos. E aí você falou também de transportadoras, né? Realmente, a gente que está no mercado aí bastante tempo, a gente vê isso, né? Que a maioria, para dizer a verdade, não necessita ter LTA, justamente porque não tem a questão da armazenagem, né? Então, acaba entrando como baixo risco e não tem essa exigência, né? Então, até consensual, né, entre as empresas e as vigilâncias sanitárias, né, que não se tenha essa exigência. Mas bacana, Roberto. Explica para a gente, você que faz LTA há bastante tempo aí, explica para a gente quais são as etapas dessa documentação. A gente sabe que tem que ter planta, a gente sabe que tem que ter memorial, mas como que estão essas plantas? Que informações devem constar? O que é importante ter na planta? Porque a gente sabe que a vigilância vai olhar ou vai solicitar que esteja na planta. E o que tem que ter nesses memoriais?
né, em cada um desses memoriais que são exigidos, né? Explica um pouquinho para a gente quais são essas etapas. Eu gostaria de começar falando sobre os memoriais descritivos. Ok. Primeiro ponto, né? Um laudo técnico de avaliação ele é composto por memoriais descritivos e por projetos, as plantas. Os memoriais descritivos são dois. Em essência, são dois. É o memorial descritivo de projeto e o memorial descritivo de atividades executadas dentro da empresa. Atividades quais? Atividades aquelas que se pretende licenciar na vigilância sanitária. Por exemplo, se a empresa, além de toda a atividade de armazenamento, atividade de logística, atividade de garantia, warrants, armazenamento, ela faz uma atividade de administração de bens, administração de recursos, ela não vai pedir isso para fazer na licença sanitária. Ela não vai licenciar a administração de bens, a administração de recursos. Ela vai pedir sobre armazenamento, estocagem. Somente o que interessa realmente no caso dessa empresa, né? Somente o que interessa, o que é licenciável. Está ligado à questão sanitária, né? O que é licenciável perante a vigilância sanitária, o que é analisável perante. Então, ela vai tentar fazer um memorial descritivo de atividades focado naquilo que ela quer licenciar. Então, vai descrever aonde ela está armazenando os correlatos, vai descrever onde ela está armazenando os alimentos, vai descrever onde ela está armazenando medicamento, vai descrever onde ela está armazenando, por exemplo, domes sanitários. Me corrija, professor. Saneantes, domes sanitários, né? Todas as classes, né, de produtos farmacêuticos, né, tem que estar realmente descritos no memorial, né? Isso, uma questão de memorial de atividades. Vai descrever como é que funciona o turno diário, vai dizer quantos trabalham, quantos podem trabalhar no mínimo ou no máximo para aquele turno diário, dizer que horas que abre, que horas que fecha, ou se vira 24 horas, quantos dias da semana que vira 24 horas, quantos dias vai fazer um turno lá de 5 horas ou de 8 horas. A vigilância sanitária, ela se pega nesses detalhes, que passam desapercebidos, mas é importante para a vigilância sanitária ela saber quantas pessoas vão estar lá trabalhando. Porque depois ela vai comparar essa quantidade de informações com o que está em planta. E aí veio o caso da descrição de fluxo em planta, que a gente vai chegar lá. Mas o comparativo é saber quantas pessoas estão andando e cruzando o caminho do transporte interno dos corredores daquela fábrica ou daquele galpão de armazenagem. É o cálculo mais ou menos que a vigilância sanitária faz, sabendo o número de pessoas trabalhando. Memorial descritivo de atividades, eu falei aqui um pouco. E, lógico, descrever há quanto tempo que a empresa está trabalhando nesse ramo, a que tipo de indústria que ela atende de armazenagem. E ela pode falar, olha, eu estou armazenando aqui medicamentos, no caso de antihistamínicos, ela pode falar. Ela pode falar que ela está armazenando alimentos em pó, ela está armazenando alimentos de víveres, in natura. Tudo isso ela tem que descrever. Tipo de correlato. Inclusive, né, Roberto, se ele está armazenando
num espaço compartilhado, outros tipos de carga que não são de âmbito de vigilância sanitária, né? Às vezes a gente se depara com um operador logístico que tem produtos farmacêuticos, mas tem outros produtos, por exemplo, material de embalagem, né, material promocional, né, que acaba entrando também nesse memorial, né? Ah, sim, porque tem que descrever tudo que está sendo armazenado. Até o que não seria analisável, digamos assim, pela vigilância sanitária. O que passaria sem análise, que não é exigido, mas tem que falar. A vigilância sanitária, ela pede esse detalhe. Esse é o memorial descritivo. Memorial descritivo de atividades. Tá. Tentei fazer uma descrição sucinta aqui. Agora vamos falar um pouco do memorial descritivo de projeto. Esse memorial descritivo de projeto é algo que já vou abrir aqui um segredo do trabalho. Utilizar o memorial descritivo que foi feito pela construtora daquele galpão. Se os acabamentos, as paredes estão ainda em conformidade com o que foi feito pela construtora e o memorial descritivo que ela entregou para o cliente, ele pode ser adequado para a vigilância sanitária. Ou simplesmente extrair as informações de lá e atualizar com o que tem atualmente, né? Aumentou o número de banheiros, aumentou o número de salas. A descrição desse memorial descritivo, estou sendo redundante, desculpem, o detalhamento do memorial descritivo de projeto, ele vai acarretar falar exatamente o que tem em planta. Aquela planta que estamos apresentando, onde vai ter lá 5 salas de administração no mezanino, 5 banheiros, dividido entre 2 femininos, 2 masculinos e um unissex para pessoas de necessidades especiais. É bem por aí que se faz o memorial descritivo de projeto. Falando do acabamento que tem no banheiro, tipo de piso cerâmico, tipo de revestimento de parede, tipo até de iluminação que se tem nas salas e nos banheiros. Se tem refeitório, quantas pessoas utilizam o refeitório no horário de pico. Esse é um detalhamento a mais, mas vale a pena. Descrever, ainda falando sobre refeitório um pouco, descrever se existe a manipulação de alimentos lá, se o alimento é cozido no refeitório, se tem cozinha, ou se o alimento é comprado e servido. Uma copa, né? Uma copa. Porque aí você já dá um passo a mais, né? Quem está fazendo a descrição dá um passo a mais e vai ter que fazer uma licença de cozinha. Uma licença na vigilância sanitária de cozinha. Refeitório, né? Você tem a cozinha do refeitório. Muitas vezes, nós, os profissionais que fazemos esse laudo técnico de avaliação, arquitetos e engenheiros civis, engenheiro de segurança também, nós assinamos uma declaração perante a prefeitura que não existe manipulação de alimentos naquele refeitório, que todo mundo está trazendo o seu alimento para se servir lá. Essa é a declaração para realmente não entrarmos nessa licença de cozinha. Aí, além desse memorial, tem o que? A planta. Bem, a planta ela vai ter que conter as especificações de piso, tipo de revestimento no piso, tipo de revestimento de parede, se é pintura.
Pintura do quê? Látex, acrílico, ou pintura a óleo. E entra nesse nível de detalhamento. O que demanda uma vistoria prévia antes de se fazer as plantas, né? Vistoria para o que está construído. O que está sendo projetado, que vai ser demonstrado em planta, é aquilo que está sendo projetado. Aliás, a vigilância sanitária ela vai demandar até algumas alterações de projeto para aquilo que se pretende construir ainda. A vigilância sanitária ela pode incluir na resposta dela ao LTA, falar, olha, você tem que aumentar essa sala, você tem que aumentar essa área de armazenamento, você tem que alterar esses fluxos. Isso se vai ser construído. Se já está... Por isso que é bom, antes de se construir uma área, né? Você locou um armazém, vai ali montar uma distribuidora, né? Por exemplo, é bom você sentar com a vigilância do seu município, mostrar qualquer pretensão, né, de negócio que vai acontecer ali e mostrar o que a gente chama de croquis, né? Que vem antes da planta, né? Então, onde vão ser montadas as áreas, qual é o fluxo, né? Se aquele tamanho de sala, de área é suficiente para condicionar aquela operação. Isso a gente sempre recomenda, né? Que faça lá um croquis ciente com a vigilância do município, porque se tiver algum problema, você identifica isso previamente, né? Então, aí depois é que o LTA vai oficializar isso aí, né? Sim, até aproveitando o gancho aqui do Cleiton, de apresentar croquis, algumas vezes estive com clientes na vigilância do município, apresentando mesmo o croquis do que se pretendia fazer num galpão que já estava em funcionamento, que já tinha até o seu LTA aprovado, mas ia mudar a atividade, ia mudar o tipo de estocagem, né? O tipo de produto estocado. A gente chegou, abriu lá o croquis, não era nenhuma planta feita em computador e AutoCAD, a gente fez na mão mesmo. Aquele tipo de cliente que é o cliente engenheiro, né? O cliente engenheiro arquiteto, né? Eu faço isso. Ele desenha na nossa frente e ainda pergunta, tá bom? A gente não vai falar o contrário, mas a gente chegou com o croquis feito pelo cliente, ou croquis que nós fizemos juntos, apresentamos na vigilância para o técnico, ele falou, olha, pelo que vocês estão me apresentando aqui, vocês já podem pensar nessa mudança, utilizar essa outra área aqui, mudar essa área de administração para outro lugar, porque vai ter cruzamento de fluxo. É um debate. Se a gente consegue uma audiência, consegue um horário com um técnico para mostrar esse tipo de croquis, a gente já dá um bom passo no que vai ser o projeto. Economiza tempo, né? E recurso. É bem por aí. Mais difícil conseguir audiência. O que eu acho interessante, voltando à questão da planta, Roberto, é realmente a descrição de fluxos, né? Fluxo de pessoas, fluxo de entrada de produto, fluxo de saída de produto, fluxo de saída, por exemplo, de resíduos, né? E fluxo de ar-condicionado. É algo que eu acho que é interessante, né? Que é colocado em planta, que a vigilância sempre pede, né? E eu acho que vale a pena a gente comentar aqui também. Fluxo de ar-condicionado, né? A vigilância gosta de saber como é que funciona sistema de ar-condicionado ou sistema de ventilação natural. Sistema de funcionamento de ar-condicionado. Vamos falar de uma loja de departamentos, por exemplo. Uma loja Renner, uma das lojas Renner, lojas americanas. Dependendo do município, vai pedir para mostrar o sistema de ar-condicionado, a troca de ar que vai funcionar, e a gente tem que colocar exatamente o projeto
que foi feito pela empresa contratada para instalar aquele ar-condicionado naquela loja de departamentos. Isso vale para uma farmácia, isso vale para um consultório, isso vale um consultório pequeno médico, um consultório odontológico. Muitas cidades pedem LTA para consultório médico e odontológico. Pode ser também para uma clínica de atendimento, de pronto atendimento, uma clínica de estética também. A gente tem que demonstrar o projeto do ar-condicionado, ele faz parte do laudo técnico de avaliação, o projeto isolado disso. Se é split, se é ar-condicionado central. Outra coisa que a gente também apresenta é aquele laudo que é feito pela empresa que faz a manutenção do ar-condicionado. O programa anual de limpeza, o programa anual de manutenção. O que a gente chama de PMOC, né? PMOC, Plano de Manutenção do ar-condicionado. Isso é apresentado porque também já diminui uma parte do trabalho de quem está fazendo o projeto. É apresentar algo que já está feito e que está dentro das normas. Algo que já está feito em projeto pela empresa de ar-condicionados. Isso não é algo que é contratado ao prestador de serviços que faz o LTA. O prestador de serviços ele vai reunir esses documentos que já estão com o cliente. Quis falar um pouco da situação do ar-condicionado, que é algo que a gente já pula para a próxima fase, né? Interessante fazer esse detalhamento. Aí vem uma questão de fluxos. Fluxos do quê? A gente faz o detalhamento do fluxo de funcionários, fluxo de clientes, fluxo de material de limpeza, entrada e saída de material de limpeza. Isso é um detalhe à parte, né? Porque o material de limpeza é para ficar ele cruzando junto com a saída de resíduos. Que tipo de resíduos? A gente pode até fazer essa especificação nos fluxos em projeto. Os fluxos em projeto. Resíduo sólido, resíduo líquido, resíduo... Caso de hospital, né? Caso de hospital são os resíduos provenientes de cirurgia, né? Infectantes. Aquela mesma tabelinha que a gente vê de grau de risco que a gente vê junto do AVCB de todas as indústrias, áreas de risco, com aquelas cores amarelo, verde, vermelho, azulzinho, elas vão combinar com o que a gente vai fazer do fluxo. A gente vai mostrar onde tem maior fluxo de produtos infectantes, lixo, resíduo sólido, líquido, etc., que acabam cruzando com o pessoal que lá está trabalhando e, porventura, clientes, né? Nunca pode cruzar cliente com esse tipo de material. Para quem nunca viu uma planta de LTA, né? É toda colorida, né? O que tem de flecha colorida, de fluxo, é impressionante. Aí você começa a entender um pouco melhor essa questão da importância realmente do fluxo de pessoas e de materiais, né? Seja para entrada ou para saída de produtos, né? A gente vê realmente o que cruza com o que e o que não pode cruzar com o que, né? Eu acho bacana quando você abre a planta, você identifica fácil isso, né? A vigilância sanitária pede esse fluxo para ela identificar o que está acontecendo de certo e de errado. E ela vai nos alertar para mudar o fluxo. Se ela encontrar cruzamento, aqueles pontos de muito cruzamento do que não pode se encontrar, melhor dizendo. Bacana, Roberto. Vamos para frente aqui, que a gente já... Faltam 20 minutos para acabar nosso bate-papo aqui. A gente
tá falando de planta aí bastante tempo, todo mundo já virou que não é arquiteto, que não é engenheiro, já virou arquiteto, né? A gente tem sempre um questionamento, né? Aquele cara que contrata o serviço de LTA, que é a questão de quanto tempo demora isso aí, né? Então, legal, contratei o Roberto lá para fazer o LTA, ou qualquer outro profissional, né? Quanto tempo demora para startar esse processo e quanto tempo que uma vigilância sanitária, em média, hoje, publica, né, em diário oficial esse LTA aprovado ou indeferido, enfim. Bem, toda empresa que já está funcionando, já está em plena atividade, vai renovar a sua licença sanitária e se depara com a necessidade de um LTA, ela vai demandar com que o profissional que vai fazer o LTA faça uma vistoria. Uma vistoria para levantar a planta, levantar as condições de funcionamento da empresa, as condições de instalação da empresa, vai poder até localizar problemas que estão na empresa, problemas de manutenção, da construção, seja ele problemas estruturais, rachaduras, rachaduras de paredes, trincas no chão, problema na cobertura, isso daí é para já avaliar o que há de problemas e o que está certo, porque tudo isso a gente já faz uma pré-avaliação para falar para o cliente, olha, vamos arrumar essa cobertura aí que na hora da vistoria da vigilância sanitária não vai passar isso daí. Está com problema na estrutura metálica aqui do galpão, ou você está com problema nas telhas de barro dessa casa que você está utilizando para a tua estrutura. Por aí vai. A gente, nessa vistoria, já vai apontar os pontos fracos e tentar já resolver coisas simples. Após essa vistoria, já pode se fazer imediatamente após a contratação, né? 5 dias depois, 10 dias depois, depende da disponibilidade do cliente, dele te acompanhar aquele dia, designar alguém lá da manutenção para te acompanhar, alguém do recursos humanos, alguém da segurança, técnico de segurança de trabalho, né, o TST, dependendo da estrutura, é isso que vai acontecer, né, um TST que nos acompanha. Após vistoria, nós começamos o diálogo com quem vai nos fornecer maiores informações do funcionamento daquela empresa em si. O fluxo de pessoas, a gente tenta observar um pouco naquele dia de trabalho, fazer uma imersão naquele dia de trabalho, né, para tentar observar como é que funciona o fluxo de trabalhadores, fluxo de clientes, fluxo material que vai para lixo, né? Fluxo de máquinas, armazenamento, a gente tenta observar, mas só que a gente depende muito da informação daquele que está nos acompanhando e daquele que vai coordenar o nosso trabalho. Porque podemos observar mais detalhes mais aprofundados só quem está trabalhando na empresa, quem é o responsável para nos fornecer. Perfeito. Pós-vistoria, temos aí mais, quem sabe, uma semana de conversa com quem vai nos fornecer maiores elementos, e pelo menos aí mais umas 2 semanas para aprontar o projeto. Lógico, uma estrutura maior pode demandar, uma estrutura de empresa maior pode demandar mais tempo. Então, algo que pode ser resolvido em 15 dias a 20 dias numa empresa menor pode se alongar um pouco mais, depende do profissional, isso daí não existe uma regra pré-definida, vai depender do profissional, da rapidez dele, da equipe grande que ele tem junto com ele, né? Pode ser 1 mês, pode ser 40 dias, depende da empresa de arquitetura, da empresa de engenharia que será contratada.
Após isso, é montagem de documentação, memoriais descritivos, junto com o projeto, e para se apresentar à vigilância sanitária ao pedido de laudo técnico de avaliação. Né? É um processo que é criado, um processo só para o laudo técnico de avaliação, junto à vigilância sanitária do município. O que entra de documentação aí, fora memorial descritivo, os memoriais e os projetos? Projeto aí também, o PMOC de ar-condicionado e etc. O que entra? Entra documentação de quem está assinando como responsável legal pela empresa, que pode ser um diretor, pode ser o presidente da empresa, pode ser a pessoa, o representante designado a isso. Documentação dela, atas, a última ata da empresa que está nomeando esses representantes, que está nomeando o presidente ou o diretor que representa a empresa. Ficha de CNPJ, contrato social, essa parte burocrática que é necessária. Essa é a primeira pessoa que assina os memoriais e os projetos, o responsável legal da empresa. Quem é a outra pessoa que assina? O autor do projeto. O profissional contratado, o engenheiro ou arquiteto, é o autor do projeto, tido como responsável técnico perante o LTA. Ele não é o responsável técnico da empresa. Não é o farmacêutico, né? Só para não é o farmacêutico, não é o bioquímico, não é o engenheiro em segurança do trabalho. É o responsável técnico somente para esse projeto. É uma confusão que muita gente pergunta, né, quando a gente está apresentando o trabalho para ela. E vai sua documentação também, né? Documentação do arquiteto ou do engenheiro, né? Recolhimento de RT, tem que se pagar a RT, né? Tem que fazer a anotação de responsabilidade técnica, ou a RRT, ART ou RRT. A gente preenche a RRT, paga, tem que ser apresentado isso junto do projeto. Documentação do arquiteto, do engenheiro perante o CREA, perante o CAL. Para os arquitetos é o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Houve uma separação em 2011 das entidades, né? Os arquitetos formaram a sua e nós os separamos do CREA. Tanto que até a denominação da responsabilidade técnica já foi feita, a separação também. Antes era anotação de responsabilidade técnica, essa ficou para os engenheiros. A responsabilidade técnica do arquiteto é o registro de responsabilidade técnica. Até nisso nós somos diferentes. E deixa eu te perguntar, Roberto, depois da pandemia, como é que ficou a questão de prazos? Né? Porque em alguns pontos facilitou um pouco aí, né? A questão do acesso à vigilância, né? Na apresentação desse LTA, né? Bem, como todos sabem, antes da pandemia, todo mundo que quisesse entrar numa prefeitura, quisesse entrar numa vigilância sanitária, só fazia o cadastro lá na hora e entrava. Ia conversar com o técnico que podia nos atender, era tudo muito no momento, né? Você chegava na vigilância sanitária, perguntava quem que podia atender e era atendido. Após o início da pandemia, os atendimentos começaram a ficar agendados, com distanciamento, e até para não acontecer presencialmente o atendimento, feito por videoconferência, feito por e-mail, onde a gente começa a descrever um pouco mais o que está acontecendo, aí aguarda aquela resposta do e-mail. Antes da pandemia, escrever um e-mail para uma repartição pública era sumir desse e-mail e nunca termos a resposta, né, na sua grande maioria. Agora ficou um pouco mais ágil esse atendimento, né? As prefeituras se viram obrigadas a responder questionamento por e-mail. Tem alguns setores de prefeituras que até atendem por WhatsApp. Vejam
só, né? Só uma questão da gente se informar por onde que a gente vai ter canais de atendimento. O atendimento presencial ainda continua sendo o melhor para se abrir uma planta, para demonstrar as dúvidas, isso se for possível, né? Tem cidades que não simplesmente ainda se encontram na fase laranja ou na fase vermelha, daqui do estado de São Paulo, ou até outros estados estão em situações mais críticas, eles não atendem. Vão atender por videoconferência e olhe lá. Presencialmente, difícil. E aí, os prazos, Cleiton, a respeito de análise, isso daí continua praticamente a mesma coisa, né? A gente apresenta um projeto e uma semana já pode ter uma resposta, um comunique-se pedindo alteração de planta ou apresentação de mais documentos. Questão de uma semana. Tem algumas vigilâncias sanitárias que estão usando de 10 dias ou mais para fazer uma análise, emitir um comunique-se, ou até, quem sabe, já aprovar logo de cara, né? Acontece, isso é exceção, né? Isso é raridade. Acontece, Barueri, a gente já conseguiu muito isso. Cidade de Barueri é uma cidade vizinha a São Paulo, onde tem Alphaville. Que tem muitas vigilâncias, acabam unindo o processo de LTA com o processo, por exemplo, de uma renovação de alvará sanitário. E acaba fazendo com que ambos os processos caminhem em paralelo. E aí isso acaba, muitas vezes, atrasando o projeto de LTA na sua publicação, né? Bom, Roberto, a gente está com bastante pergunta aqui. Eu vou tentar dar uma condensada, juntar uma com a outra, porque às vezes os assuntos são meio correlatos, né? São meio parecidos. Então eu vou tentar ir aqui numa sequência mais lógica, tá? Primeiro, a Aline Amaral Costa. Obrigado pela pergunta, Aline. Ela pergunta se existe alguma norma, né, que fale aí, que discrimine quais são essas exigências estruturais nessas empresas. Então, a gente sabe que tem muita norma brasileira aí que trata do assunto, né? Bom, não existe uma norma, existem centenas. Mas uma que é interessante falar é uma norma de 2016 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, é a norma de logística reversa de medicamentos. Essa norma é a de número 16457 de 2016. Ela acabou por se ramificar em um número muito maior de outras normas com referência à estocagem de medicamentos e de outros tipos de estocagens. Mas é interessante ver essa norma, 16457, de 2016. Ela vai falar de logística reversa e por aí já se abre maiores debates, né? Quem está estudando esse tipo de norma de logística pode começar por essa, que essa norma vai demonstrar outros números de outras normas. Vou aproveitar aqui que tem duas perguntas com a mesma linha, né? Que é a RDC 430, e essa eu vou responder, porque aí ele vai um pouquinho mais para o meu lado, né? Por favor. Frata Silvia fez a pergunta pelo Instagram: quais as mudanças mais significativas em relação ao LTA com vigência da RDC 430? E o professor Leão, obrigado, Leão, pela pergunta. Com a qualificação térmica, que agora é solicitada para a RDC 430, como fica a LTA das empresas? Bom, qualquer alteração ou qualquer exigência que a 430
tenha trazido, né, para as empresas de logística, ela precise constar nos memoriais descritivos, tá? Então, por exemplo, o professor Leão aqui fez o questionamento sobre a qualificação térmica, né? Da mesma forma que o Roberto Lazati falou do PMOC, que isso acaba sendo inserido no memorial descritivo, uma qualificação térmica também, né? Porque você tem realmente informações que fazem tecnicamente diferença para aquele ambiente, né? Para aquela estrutura onde vai condicionar aqueles produtos de âmbito de vigilância sanitária. Então, como resposta aí para ambos, se tiver alguma exigência por conta da 430 que vá ter algum impacto na estrutura ou no acondicionamento do produto, ele consta no memorial descritivo, ok? Porque se você não colocar, pode ser que o técnico que está avaliando aquela LTA, ele possa vir a requerer. Hoje, quem avalia é o pessoal da parte técnica da vigilância, mas algumas vigilâncias fazem isso em conjunto com quem avalia o LTA. Então, a parte técnica ali, o farmacêutico, enfim, ou algum outro profissional de saúde que faz a avaliação do alvará sanitário, ele pode fazer essa avaliação em conjunto com o engenheiro ou o arquiteto daquela prefeitura. Tá? Então, certamente, essa informação vai vir muito lado a lado. Tá? Legal. A Elaine Manzano, agradecendo aqui, não tem só pergunta, também tem agradecimento, falando que é um excelente tema para ser discutido hoje. Obrigado, Elaine. E ela vem com uma informação, uma outra pergunta aqui também, né? Quando o município não exige o LTA, o ideal é o RT pedir reuniões para avaliação do projeto antes da execução, assim evita retrabalho? A gente chegou a comentar isso aqui, né, Roberto? Do croquis, né? Então, se não pede o LTA, vai lá com o croquis, né? Senta com o técnico lá da vigilância, né? Com o profissional que vai te fiscalizar posteriormente e senta com ele e discute, né, Roberto? É interessante fazer antes de levar croquis, antes de levar maiores detalhamentos, levar aquilo que se pretende instalar, simplesmente levar a ficha do CNPJ da empresa, onde estão as atividades que ele vai querer licenciar, e falar, olha, essa atividade aqui de clínica de estética, eu preciso fazer laudo técnico de avaliação. A vigilância sanitária vai te perguntar que tipo de estética que você faz lá. Você faz algum tipo de incisão subcutânea, você faz só limpeza de pele, você faz microagulhamento, você faz piercing, né? Que piercing ele é licenciado, piercing e tatuagem muitas vezes é licenciado como clínica de estética, né? Você tem que ir lá abrir o jogo para o técnico, que ele vai te falar o que você precisa fazer ou não. Se você perceber que você não precisa fazer LTA para esta empresa, para esta atividade, e está resolvida a sua dúvida, talvez não seja o caso de você levar um croquis, abrir lá, falar, que minha empresa vai atuar dessa maneira, dessa outra maneira, e etc. Porque você já tem a resposta, ele já está falando, olha, a tua empresa que vai fazer armazenamento só de shampoo, só de perfume, vai fazer armazenamento somente de cosméticos, esmaltes, você não precisa fazer LTA para isso. Aquela vigilância daquele município pode responder isso. Como você pode estar em outro município que exija, aí você vai abrir o seu croquis. De vigilância para vigilância, né? Tem que ir lá e bater um papo, não tem jeito. Porque cada município tem suas leis distritais, municipais, que são diferentes, né? E aí já vem a pergunta aqui da Aline,
né, Costa, obrigado de novo, Aline, se a exigência da LTA é estadual. E aí o Roberto já respondeu, né? É estadual. Em São Paulo é CVS 10, e se você está em outro estado que não é São Paulo, pesquise para saber se no seu estado tem essa exigência de realmente fazer ou não esse LTA, né? Paula Karine Boldrin Gonçalves, ela pergunta se a Visa costuma exigir separação física entre os produtos, entre as classes de produtos, né? E entre os produtos que também não são de interesse de saúde. A gente respondeu em partes aqui, né? Que a gente até comentou de material promocional, a vigilância por meio da equipe que avalia a LTA, eles pedem que seja descrito como que é feita essa separação. Porque tem muita empresa que não faz a separação física. Às vezes a empresa faz uma separação eletrônica, né? Que é permitido, dependendo do que é o produto, é permitido. Então, desde que esteja descrito isso no memorial, né, como que é feito isso, não tem problema algum. Tá bom, Paula? Acho que esse que é o grande segredo, né? Utilizar-se também de zonas de armazenagem que podem ficar isoladas umas das outras. Por exemplo, nós não vamos armazenar material tóxico no corredor atrás de alimentos. Porque aí a legislação não permite, né? Então, é o que eu falo, assim, mesmo que ela esteja separada, ela tem que estar descrito lá no memorial, né? Então, por isso que é importante estar constando no documento. A Paula, ela faz uma outra pergunta aqui, que essa eu vou responder, viu, Paula? Quando você fala de operador logístico, que cada cliente novo tem que ser feito LTA, é o operador que entra com a atualização do LTA? Depende. Tem operador logístico que vende esse serviço. Então, se você vai entrar no operador logístico, você pergunta para ele, fala assim, você é meu fornecedor, né? Fornecedor de serviços, você oferece esse serviço de venda de projeto de LTA? Pode ser que o operador logístico faça essa atividade, tá? Aí você tem uma dor de cabeça a menos, você não se preocupa com isso. Ou você pode contratar um profissional à parte para fazer, uma empresa, um profissional à parte para poder fazer esse projeto e esse acompanhamento para você, tá bom, Paula? Mais uma vez, obrigado pela pergunta. A gente está com bastante pergunta aqui, a gente está com o tempo um pouco estourado. Vamos tentar ser um pouco mais rápido aqui, Roberto. O Lucas Medeiros, ele fala aqui que pergunta se... a gente falou de iluminação, né, que tem que constar no memorial descritivo, mas ele pergunta de banheiro de PNE. Então, se também entra nesse projeto, tá? Totalmente descritivo, o banheiro de PNE, pessoa de necessidades especiais, cadeirantes, algum outro tipo de necessidade com locomoção, visão. O que deve ser descrito? Em planta, deve-se conter a especificação de que aquele banheiro é para PNE. Dentro das normas de projeto que fazemos, já tem até o símbolo do cadeirante dentro daquele banheiro que a gente está fazendo a representação gráfica em planta. E aí tem o círculo do raio de 80 centímetros, raio de 1 metro. Isso são especificações técnicas que entram em planta, para mostrar que a cadeira ela consegue se movimentar, consegue girar, consegue manobrar dentro daquele banheiro. As barras que são colocadas de apoio para o assento do vaso sanitário, as barras são colocadas junto ao lavatório, à pia.
indicação de altura de espelho, tudo isso tem que constar em planta. Quantidade de banheiros é aquela que é determinada, quantidade de banheiros presente em cada área, em cada construção, é aquela que é determinada pelo Código de Obras da cidade, do município. Algumas cidades, todas elas respondem pela lei Nacional de Acessibilidade. Não vai ser menos do que se pede na Lei Nacional de Acessibilidade, vai ser até a mais. Tudo isso faz parte do trabalho dos arquitetos e dos engenheiros definirem isso. Legal. Vamos para a última pergunta? E, Elaine, mais uma vez, obrigado pela pergunta. Após a aprovação da LTA e da licença, qual o tipo de alteração que deve ser informada para a vigilância sanitária? Apenas a que altera fluxo de pessoas e produtos ou alguma outra tipo de alteração? Estou entendendo aqui que é uma atualização de LTA, né? Retorna com a pergunta, por favor, Cleiton. Após a aprovação da LTA e da licença, qual o tipo de alteração que deve ser informado para a vigilância sanitária? Apenas as que alteram fluxos de pessoas e produtos? Ou alguma outra? Se você está alterando o fluxo de pessoas e produtos, na certa, você vai incluir em planta essa alteração. Se você está alterando os ambientes de trabalho, você está mudando a administração de um lado, está passando para outro, em planta. Se você está alterando o tipo de armazenamento, aquele armazenamento que ficava mais ao fundo, era somente gêneros alimentícios, ele passou para frente para trocar o tipo de outro tipo de armazenamento, você tem que incluir tudo em planta. Obviamente, se você está só mudando a operação que contempla somente o fluxo, não está alterando o armazenamento, não está alterando o acabamento de piso, parede e cobertura, tipo de cobertura, se é só o fluxo, a operação, você vai descrever no memorial descritivo de atividades e vai descrever em fluxo de planta. Que é uma planta à parte que a gente faz que chama fluxograma. Faltou dizer isso daí anteriormente. Você tem a sua planta de acabamentos, planta de iluminação, e vai ter a sua planta de fluxograma. E, para responder diretamente a sua pergunta, vai mudar o fluxo? Faça só um fluxograma e só um memorial descritivo descrevendo o que você está alterando de pessoas trabalhando, fluxo de resíduos. Maravilha, Roberto. Roberto, a gente estourou nosso tempo aí, passamos 10 minutos do previsto. Eu, mais uma vez, agradeço a sua presença nessa live. É um assunto, como eu falei, bastante importante e pouco discutido. Para quem perdeu parte da live ou chegou agora, mais ou menos daqui a uma semana, o Instituto Racine vai estar disponibilizando isso no Racine Online. Eles dão uma semana mais ou menos para editar o material e depois isso vai ficar disponível para quem quiser gratuitamente, tá? Então, quem tiver interesse, depois vai lá no Racine Online, faz o cadastro e depois você pode assistir quantas vezes você assim desejar. Mais uma vez falando dos cursos do Instituto Racine, ligados à área de logística, curso de pós-graduação em logística de produtos sujeitos à vigilância sanitária, turma 8, iniciando agora. Curso intensivo de logística farmacêutica, turma 22, iniciando agora. E curso intensivo de cadeia do frio, turma 2, iniciando agora também, tá bom? Quem tiver interesse, vai lá no site do Instituto Racine e procura os nossos contatos, ou se não, pode me chamar no Instagram, manda um direct lá para mim, é @CleitonMangini. E quem quiser depois tirar dúvidas sobre LTA, o Roberto, deixa o seu contato, qual que é o teu e-mail da Núcleo? Eu acho que eu não posso escrever aqui, né? Não tem como.
Eu acho que não, mas fala o seu e-mail que depois, quando a gente for editar o material, eu vou ver se a gente consegue inserir o teu contato, tá? É Roberto.Lazati, que é o meu sobrenome, é Lazzati, arroba, núcleo, traço normal, não é underline, é traço normal, em.com.br. roberto.lazati@núcleo-em.com.br. Obrigado, Correto. Roberto, da Núcleo, consultoria em assuntos regulatórios. Agradeço mais uma vez e espero que todos tenham gostado do evento. Roberto, se quiser se despedir aí do pessoal. Eu que agradeço pela oportunidade de participar, poder falar um pouco de um assunto que entendo que seja necessário para grande parte das empresas instaladas nesse nosso Brasil. Uma grande satisfação estar aqui. Espero poder servir novamente nas próximas. Maravilha, Muito obrigado. Roberto. Mais uma vez, obrigado, viu? Tchau, gente. Obrigado. Uma boa noite a todo mundo. Fique com Deus.